Muito bem, hoje no nosso Papo Empreendedor eu vou ter o prazer de conversar com ela, que é mãe, empresária, empreendedora, mentora e uma das especialistas em vendas para o governo. Fernanda, eu estou lisonjeado, né, de ter você por aqui e quero agradecer você, né, por ter arrumado esse tempo na sua agenda para nós. Muito obrigado por estar aqui. Olá, Charles. Olá a todos. Eu que estou muito feliz e lisonjeada por ter recebido esse convite. É sempre um prazer estar com você e um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse tema que às vezes tem tanto tabu, né? Pois é, entre nossa comunidade. Pois é, porque é o seguinte, geralmente quando a gente fala de vendas pro governo, tem aquele tabu que tem coisa errada aí. Mas, já começando aqui com a primeira pergunta, de errado não tem nada. Porque vender para o governo é como vender para qualquer outro cliente, né? A diferença é que é um cliente muito potencial, né, Fernanda? Sim, eu falo assim que o governo, ele é um cliente que não tem crise e um dos maiores clientes do Brasil é o governo. Então, durante a pandemia foi o índice de maior volume de compras do governo e são processos extremamente legais. Dentro da lei, existe a lei própria de licitações públicas, que hoje é regida pela 14.133/2021 e a lei 8.666/93, que são as leis que trazem as regras dos requisitos básicos que as empresas e as pessoas que querem vender para o governo têm que seguir. Então é um processo 100% legal, onde qualquer pessoa pode fazer esse processo, pode vender. E qual o benefício disso? A pessoa, quando ela quer vender para o governo, ela não precisa ter um espaço físico, ela não precisa ter uma quantidade de funcionários, ela não precisa ter estoque. Então, totalmente diferente de quando pensamos em um negócio próprio, de vendas privadas, onde você tem que pensar no logo, tem que pensar no espaço físico, tem que pensar no estoque, ter o capital de giro inicial para rodar o negócio. E para vender para o governo não tem nada disso. Verdade. E assim, de antemão, o que acontece, já aproveitando esse gancho que você está falando? O que o governo compra? Porque as pessoas têm muito essa dúvida, né? Por exemplo, eu tenho um bazar, né? Sou leigo no assunto, tenho um bazar. A minha empresa pode participar de um processo de seleção pública ou licitação, como chamam, para vender para o governo. E quando você fala de governo, você fala também de prefeituras, ou governo federal, governo estadual, né? Sim, o governo compra de tudo que vocês imaginarem. Eu falo assim, quando você sai na rua ou entra dentro de vamos colocar lá, você entra dentro do Banco do Brasil. Você está lá sentado, aguardando o seu momento na filinha lá. Certo. O que você olhar naquela agência bancária do Banco do Brasil é licitado, o governo comprou. Então, se você pensar na catraca, na porta giratória, foi licitado. Se você olhar as cadeiras que você está sentada, foi licitado, alguma empresa vendeu. Se você olhar para sua frente, as mesas onde os atendentes estão atendendo, alguma empresa vendeu para o governo. Se você olhar os funcionários que estão fazendo a limpeza daquele ambiente, alguma empresa está prestando um serviço para aquele órgão. Se você olhar os caixas eletrônicos, os vidros, as pinturas, a manutenção do ar-condicionado, tudo é feito processo pelo governo. Então, são infinidades de oportunidades. E o Charles citou sobre o exemplo do bazar. Sim. Se você entra no bazar, tudo que você olha lá, o governo compra. Ele compra papel sulfite, compra milhares de papel sulfite, compra para todas as escolas municipais, estaduais, federal. Se você olhar agulha, linha, tudo, tinta, o governo compra. A diferença é que ele não vai comprar 1, 2, ele vai comprar quantidades grandes, que é sempre para órgãos com demandas grandes de pedidos, de contratações. Então, são infinidade de produtos, infinidade de segmentos que pode se atuar. Ou seja, acaba que o governo, nesse caso, acaba sendo mais um canal de vendas. Ou seja, eu não tenho um produto definido. Eu preciso entender como participar disso, né, que eu acho que é o principal,
né? E para isso existem empresas especializadas para dar essa consultoria como você faz, não é isso? Agora, pergunta que te faço. Se eu quiser começar hoje a vender para o governo, eu tenho que ter um produto físico, ou eu posso vender prestação de serviço, ou eu posso, de repente, praticar o famoso cross-dock, por exemplo. Você tem a produção, eu tenho contato, dá para fazer isso também, Fé? Dá. Eu falo assim, que para vender para o governo, você tem diversas oportunidades. Você tem a oportunidade de vender o seu produto próprio, que você produz, é o que você já vende. Então, se você já tem um nicho específico, você tem um supermercado, você tem uma loja de tapeçaria, você tem uma empresa de ar-condicionado. Então, você já tem um nicho, já tem um produto. Então, esse é um caminho a ser seguido. Então, você vai oferecer o produto que você já tem demanda e oferece para o mercado. A diferença é que você vai trazer para a sua carteira de clientes mais um cliente que é o governo. O outro caminho é se você não tem nenhuma empresa. Eu não tenho nenhuma empresa, eu não quero abrir empresa, não tenho condições de abrir empresa, mas quero faturar de alguma forma. Mas eu tenho contatos. Como você pode fazer isso? Fazer, como o Charles falou, a ponte, a assessoria. Então você conhece quem produz, vamos dar o exemplo, calça jeans. E ele tem os preços acessíveis, ele fabrica e tem o preço justo dentro do mercado. Então você vai trazer ele, vai assessorar ele para fazer esse processo de vender para o governo. Então você não tem empresa e você vai ganhar em cima do êxito dele. O outro nicho é você trabalhar prestando assessoria para várias empresas, que é o que nós fazemos hoje. Nós temos nossa empresa de assessoria em licitações públicas, onde temos clientes que prestam serviço para o governo. Então, assessora essas empresas, fazendo o cadastramento delas, selecionando os produtos e todas as ofertas que o governo tem para cada segmento, envio para esse cliente, participo de todo o processo e leva o cliente até a assinatura do contrato. Então, a nossa empresa faz toda a assessoria, desde a captação do edital até a assinatura do contrato. Nossa, então, basicamente, o cliente ele vai ter todo o aparato de você e sua equipe para preparar essa empresa para participar do governo, do processo seletivo, né? É impressionante porque, assim, é mais burocrático do que a gente imagina, né? Por isso que é um processo legal, porque se fosse um processo legal, como as pessoas imaginam ou como as pessoas desdenham da licitação, seria fácil, né? Mas a licitação ela tem que ter concorrência, tem que ter um tempo de empresa no mercado, existe um tempo mínimo de CNPJ, não? Não. Na verdade, nós separamos por, eu falo, fases da empresa. Quando nós trazemos uma empresa nova para assessorarmos, e também hoje nós temos as mentorias. Então, se você não quer ser assessorado, você quer aprender como fazer isso, nós temos as mentorias onde ensinamos as pessoas a vender para o governo. Como que funciona o processo? Nós separamos, nós fazemos o início uma análise da empresa. Como é feita essa análise? Eu entendo o potencial da empresa, se ela já está no potencial para entrar no nível avançado, que são as licitações maiores, que hoje a gente fala as oportunidades milionárias, ou ela ainda está um embrião ali iniciando o processo, onde ela vai conseguir participar dos processos menores que exigem menos documentação, exige menos questões burocráticas jurídicas. Então a gente separa esses dois segmentos de empresa, que é a empresa que tem menos qualificações técnicas e a que está mais no nível avançado. Então, dependendo do estágio que está a sua empresa, você vai começar do início com as oportunidades menores, depois vai avançando, ou você já vai entrar no nível avançado. Caramba, que legal. Muito bacana, ou seja, a oportunidade é cedida para todos, né? Sim. Agora, a pergunta que lhe faço também, que é muito interessante a gente saber aqui, é que como a licitação, como essa especialização nessa empresa sua de prestar essa consultoria para empresas que querem vender para o governo começou na sua vida? Por que você escolheu o processo de licitação para fazer parte do seu business, né, dos seus negócios? Nossa, é uma história de vida e de família.
há alguns anos atrás, bastante anos atrás, né? O Tarcísio, que é meu esposo, tinha um sonho de ter uma empresa, uma construtora. Certo. Sempre sonhou em ter uma empresa de construção civil, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico. E ele falava assim: eu quero construir e fazer construções e construir estradas para o governo. Certo. Então ele falava sempre isso. Mas quando nós começamos, quando ele abriu a empresa e quando ele trouxe esse sonho à tona, nós não sabíamos por onde começar, não sabíamos para onde ir e o que fazia. Então tá, temos o sonho, temos o desejo, o projeto. A empresa... E isso tudo assim, só recapitulando, vocês trabalhavam também na época, né? Não era... Sim. Vocês não estavam só para isso, né? Não, nós trabalhávamos em outros segmentos. Certo. Ele em outro segmento, eu em outro segmento. E o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar na época empresas que... Eu fui lá no Google, empresas que faz trabalho para o governo. Encontrei algumas em São Paulo somente. Era muito pouca a empresa que fazia isso. Certo. Encontrei só em São Paulo. Entrei em contato com 3, apenas uma me retornou. E ela me retornou com a seguinte exigência: nós só adquirimos clientes que faturam acima de R$1 milhão. Eu fiquei em choque. Eu falei: como assim? A minha empresa acabou de abrir. Como é que você vai faturar R$1 milhão de cara, assim, eu quero louca, oportunidade, né? E o cara já tá me exigindo ter o faturamento de R$1 milhão. Aí eu entendi o porquê que as outras 2 empresas não tinham me respondido, porque elas me pediram documentação para analisar se haveria a possibilidade de fazer parceria para vender para o governo ou não. Então eu falei: nossa, naquele momento seria impossível, sim. Porque eu não sabia para onde ir. As empresas que faziam esse processo, nossa empresa não atendia os requisitos. Então, o que nós fizemos? Vamos focar em achar alguém que faz esse processo e vamos buscar nos qualificar. E daí eu comecei a procurar cursos. Só que no decorrer desse caminho, eu comecei a comentar com alguns amigos próximos: nossa, nós queremos muito entrar para vender para o governo, precisamos conhecer alguém que saiba fazer isso. E uma amiga falou: nossa, eu tenho um amigo que veio de São Paulo, que está dentro da minha empresa, a empresa contratou ele trabalha somente vendendo para o governo, para a empresa, uma empresa de gerador gigante no Distrito Industrial de Indaiatuba. Certo. E a empresa fez uma proposta muito boa para ele deixar a família em São Paulo, vir para Indaiatuba, trabalhar só com licitação dentro da empresa. Eu falei: esse cara que eu preciso. O que eu fiz? Marquei um encontro com o cara, eu, Tarcísio, fiz uma proposta para ele. Eu falei: eu preciso que você nos ajude a iniciar e a gente vai aprendendo. E aí no início ele falou: olha, eu vou ajudar nos momentos que eu posso, por conta do trabalho dele e da forma que eu conseguir, certo, porque eu tenho muita tarefa. E daí foi ali que começou. Ele começou a nos assessorar na limitação dele. Sim. E nós fomos aprendendo na prática. Início eu fui fazendo cursos. E eu iniciei fazendo os cursos, só que o curso de licitação é igual tirar carta. Sim. Você faz a teoria, mas você não vai entrar lá no carro e sair dirigindo. A prática é totalmente diferente, né? Sim, então nós tivemos a oportunidade de aprendermos com a nossa empresa, errar com a nossa empresa, ter todos os desafios inimagináveis com a nossa própria empresa. E daí nós fomos seguindo e ganhando licitação e perdendo e tendo toda essa questão de experiência. Até que, passado alguns anos, os nossos próprios amigos e familiares começaram a pedir essa assessoria, por ter a mesma dificuldade que nós tínhamos lá atrás. Ou seja, a sua diversidade acabou virando um negócio. É o que a gente fala no mundo empreendedor, de encontrar oportunidade em meio à dificuldade, né? Essa deficiência, esse problema acabou virando um negócio para você. Isso. E daí, qual foi a ideia? Eu falei: se eu tive essa dificuldade lá atrás, se eu não tive oportunidade, nenhuma empresa me deu oportunidade de iniciar nesse negócio, por que não abrir oportunidade para essas empresas que teve a mesma dificuldade que eu tive?
E daí eu trouxe esse insight de abrir oportunidade para empresas pequenas, como a minha era lá atrás. Uhum. Então eu iniciei assessoria para esses pequenos negócios, Certo. médias e pequenas empresas. E daí começamos a agregar empresas de vários segmentos para vender para o governo. Então nós trouxemos empresas de construção civil, manutenção de elevador, limpeza urbana, venda de EPI, vendas de uniforme, pinturas prediais, uma infinidade de coisas. Então, são segmentos infinitos. E aí, então, o projeto acabou deslanchando. Você pegou essas empresas, e aí a pergunta que eu te faço, quais as dificuldades, né, quais os erros que você cometeu tentando entrar num processo de licitação sozinha, sem ajuda, né? Que você disse que cometeu alguns erros, né? Que eu acho que é comum hoje da pessoa que quer enfiar a cara e, nossa, eu vou tentar sozinho e acaba cometendo esses erros. Quais são esses erros peculiares do empreendedor? Nossa, não, você está falando os erros da licitação de empreendedor. Desculpa, acho que eu vou melhorar o termo. Eu, por exemplo, eu acho que é muito peculiar, por exemplo, assim, a pessoa ela não quer ter custo, né? E aí ela acha que, pô, eu vou assistir uns videozinhos no YouTube ali, eu vou comprar um curso e eu vou licitar amanhã, né? Você lá na prática cometeu alguns erros, né, que eu acho que é meio peculiar ali do empresário, melhor dizendo, na hora de licitar sozinho, o que não é aconselhável, né? Você passou por isso, você encurta aí 90% do caminho do empreendedor, do empresário que quer entrar para o governo, pelas práticas que você teve. Mas assim, quais são esses erros que são comuns? Porque eu sempre ouço as pessoas dizer o seguinte: nossa, tentei, não consegui, é muito burocrático. E na verdade, quando você vai lá, você vê que são pequenos erros que a pessoa vai cometendo que acaba saindo do processo, né? Sim. Na verdade, no início, os erros que eu cometi foi basicamente o que você colocou. Eu fiz o primeiro curso e achei que eu já sabia tudo. Então, quando eu percebi que eu tinha que aprender muito mais, eu participar de uma licitação e perder a licitação e não saber o porquê eu tinha perdido, que eu estava na sala de lances, o chat é em outra sala. Meu Deus. O sistema é muito complexo. Por exemplo, você está dentro de uma sala de lances. Sim. O processo está acontecendo, o pregoeiro, que é o que conduz ao processo, ele fala com você no chat que aparece em outra sala. Então você tem que entrar em outra sala para ver se alguém está falando com você. E um dos portais é assim. E aí eu me perdi, eu não sabia disso. Em alguns cursos, eles dão um curso muito raso. Teoria, que dentro do portal, que é o que nós usamos, eles não entram. Então eu aprendi errando muito dentro do portal, que é não saber ver o chat, o pregoeiro falando comigo, dar lances inexequível, que é lances que não atingia o valor referencial mínimo pedido pelo pregão, erros de próprios lances, de colocar números errados, os zeros, a vírgula e os zeros. Então foram erros bruscos que hoje eu tenho atenção redobrada. Mas hoje a minha atenção é redobrada por todos os erros que eu tive lá no início. E o que eu falo, eu tive o prazer, claro, de aprender e errar tudo isso com a nossa empresa. Então, tudo que eu tinha para errar... É por isso que eu falo, a importância da mentoria é exatamente essa. Você encurta um tempo da pessoa, um processo que você não teve a oportunidade. E, né, graças a Deus por isso, porque hoje você é referência. Se não é a melhor do estado de São Paulo, é uma das melhores empresas que eu conheço nesse processo, né? Porque eu acho que encurta um grande caminho. Então, às vezes, o que a pessoa quer economizar, ela acaba perdendo de tempo e perdendo de grana também por causa disso, né? Porque não é só isso. Tem todo um processo de documentação, né? Que você faz todo esse aparato. Por exemplo, eu tive um lojista que ele queria vender calça para presídio. Inclusive é um produto que compra bastante, né? Sim, muito. Só que ele achou que simplesmente se ele fosse lá com a loja dele, ele conseguiria. Aí tem o processo de abrir conta em bancos especiais, porque não é qualquer conta, né? Não é qualquer banco. E aí ele não estava preparado para estoque e, apesar do preço dele ser extremamente mais baixo, ele acabou não conseguindo pelo processo burocrático que tinha antecipado a ele participar da licitação, né? É mais ou menos isso mesmo? O que você falou, o porquê da ideia da mentoria que eu trouxe.
A mentoria, eu realmente pego na mão do empresário e deixo a empresa preparada para ele fazer todo o processo. Então, eu ensino para ele o passo a passo. Mostro para ele todos os caminhos, por onde vai, como cadastra, como participa. Entro nos pregões junto com o empresário, vou até o final. E ainda deixo como bônus para o empresário, eu falo, tira dúvidas por tempo indeterminado. Sim. Então, enquanto ele tiver qualquer dúvida, estou ali amparando. Então, para mim hoje, é um prazer e uma realização ajudar empresários a subir mais um degrau ou trazer o governo como um principal cliente e ele vê o potencial que a empresa dele tem, vendendo para o cliente tão potencial que as pessoas não imaginam. Você já teve cliente que mudou, tinha empresa física e de repente começou a vender para o governo e falou assim, não, vou vender só para o governo? Sim, hoje eu tenho um cliente, já fazem mais de 5 anos que ele está na nossa carteira, que ele não está 100%, mas 80% da carteira dele hoje é do governo. Então, a empresa dele é de manutenção de elevador. Certo. No início, ele tinha poucos contratos, um número de funcionários muito baixos. E quando a gente entrou e começou a fazer esse trabalho, trazendo contratos para eles, foi assim, algo surpreendente. E hoje, só para você ter ideia, a maioria conhece a CPTM de São Paulo, que é a linha de metrôs e trens. Certo. 80% da linha das escadas rolantes lá da CPTM são contratos nossos que a gente trouxe para esse cliente. Uau. Então, só os últimos contratos passam de 30 milhões que a gente trouxe para esse cliente. Então, ele está muito feliz. Então, na normalidade da empresa, no setor privado, ele ia demorar milhares de anos para chegar no número que ele chegou hoje em tão pouco tempo. Agora, outra coisa que é muito importante a gente falar aqui, e mais uma vez eu toco no assunto por isso, que é bom ter a consultoria, se chama recebimento, grana em caixa. Porque também eu entendo, né, muito pouco pela explicação que você já deu, que a gente já conversou a respeito disso, que também não é assim, você vai entrar, vai prestar o serviço e vai receber na hora, tem todo um preparo para isso, né? O empresário precisa estar preparado para isso. Outra coisa, na sua consultoria você visa as prefeituras que têm toda essa atividade em pagamento, pontualidade, essas coisas também? Ou não, você é obrigado a vender para todo e qualquer setor público? Como que funciona isso? Não, uma das nossas expertises é a questão de ver o recurso do município. Certo. Hoje, antes de participar de qualquer processo licitatório de vendas para o governo, uma das regras internas é visualizar qual é o recurso que está em caixa, se é recurso próprio, se é de algum convênio, se é algum empréstimo, de onde vem esse recurso. Então eu visualizei que é um recurso seguro, que ele está lá destinado para o produto ou serviço que eu vou prestar, é um recurso que está em caixa, não tem o risco de não receber, aí nós entramos. Então, tem alguns recursos que traz uma certa insegurança, porque nós conhecemos cada tipo de recurso, e tem os recursos que é 100% seguros. Então, nós fazemos toda essa análise para entrar em qualquer processo. E o recebimento ele é muito tranquilo. A partir do momento que o recurso já está disponível, para você ter ideia, para se abrir um processo licitatório, para o órgão vender qualquer produto, ele tem que provisionar qual recurso ele vai usar. Se, por exemplo, o prefeito não tiver aquela verba em caixa, ele não indicar, ele pode até responder por improbidade administrativa. Ah, entendi. Então, tem todo um processo jurídico, 100% dentro da lei, onde ele tem que indicar qual é a verba e onde ela está, que ele vai te pagar aquele processo e aquela prestação de serviço, aquele material que você entregou. Isso é importante. Sim, então as pessoas às vezes têm insegurança, falam, o governo não paga.
Quando a pessoa fala isso, eu falo, você já vendeu? É. Você conhece alguém que já vendeu? É verdade. Então, é muito aquilo, eu ouvi falar. Então, você só pode falar com propriedade aquilo que você conhece Sim. e aquilo que você já viveu. Se você não viveu, você não pode falar. Isso é um grande fato. Então, por isso, mais uma vez, eu vejo que tem muitos canais falando disso agora no YouTube, muitas pessoas querendo vender esses cursos rápidos. E aí eu faço uma pergunta bem sincera da sua parte. Você acha que uma aula, uma semana, como o pessoal promete, 7 dias agora, né, estão vendendo curso, é suficiente para a pessoa aprender a vender para o governo? Como que funciona isso? Não. Não é suficiente? É tipo assim, eu faço bastante cursos, gosto de sempre estar me atualizando, sim. Mas eu avalio muito quem é o ministrante, se realmente ele tem bagagem, quais são as especializações dele, se ele sempre está se atualizando, se ele é autoridade no assunto, se ele tem resultados. Tudo isso influencia para que realmente eu tenha como uma base. Para você ter ideia, eu comprei um curso recentemente. Então, tudo sobre a nova lei de licitações, que foi sancionada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, ela foi sancionada em 2021 e ela tem até abril desse ano para ser para todos os municípios se adequar a ela. Sim. Então, a partir de abril vai ser regido só por ela, que é a 14.133. Então, nós estamos só estudando essa lei, porque a partir de abril os municípios não podem usar a lei 866. E o que acontece? Tem muitos ministrantes dando esse curso, trazendo isso. E eu busquei esse curso online, eu comprei livro, fiz outros cursos. Certo. E fiz o curso de uma pessoa que é referência, advogada, especialista. Vou fazer dela porque é uma pessoa conceituada. Uhum. Ela vendeu o curso de 3 dias? 3 dias. Para você ter ideia, ela mandou e-mail na semana seguinte para mim, para toda a turma, oferecendo o mesmo curso novamente pelo índice de reclamação do curso, porque não foi dado todo o conteúdo. Nossa. E que ela daria tipo uma semana a mais de cursos para realmente dar um curso mais completo, com todas as informações que realmente o pessoal precisa. Então, tipo assim, se a pessoa falar, vou te dar um curso de 1 dia, 2 dias... Não existe milagre, então, nisso. Não. Você vai vender para o governo de uma maneira satisfatória, você vai, de repente, faturar muito mais do que a sua empresa fatura hoje no físico, vendendo para a pessoa física ali. Mas acontece que não existe milagre, não é 2 dias, não é 7 dias de curso. É uma especialização. O ideal mesmo é contratar uma empresa especializada ou, se você quiser instalar esse setor dentro da empresa, uma mentoria. E aí existe uma outra pergunta: dá para capacitar mais de uma pessoa para fazer isso dentro de uma empresa? E tem faturamento mínimo para a pessoa contratar sua consultoria hoje ou não? Não tem faturamento mínimo. E um dos benefícios hoje que se atualizou no mercado, além de você conseguir capacitar mais de uma pessoa, hoje tem uma tecnologia nova que é um robô de lances. Uau! Então, você contrata o robô e ele trabalha por 10, 15, 20 pessoas ali participando dos lances ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu falo que o robô ele tirou oportunidades de emprego de muitas pessoas. Sim. Para você ter ideia, tem robô que conversa com o pregoeiro em sessão. Ele já tem as respostas automáticas. Caramba. E ele te avisa sobre qualquer situação fora de normalidade. Então, ele é programado para dar os lances, ele tem a programação para chegar no limite. E ele participa de quantos pregões você quiser ao mesmo tempo. Nossa, bem satisfatória aqui a sua entrevista. E agora, fugindo um pouco desse assunto de licitação, porque tem muita coisa para ser falada a respeito disso, né? Uma hora não é suficiente, né? Tem muita coisa. Mas como que é para você dividir essa tarefa importante, porque eu acredito que tem muitas pessoas que te procuram para isso, né? Dá para ver pelo índice de agendamento que você tem. Como é dividir esse espaço, porque não é só a empresa de mentoria que você tem outros negócios. E aí, quando a gente estava aqui nos Batizoro conversando, você falou que agora tem um projeto bacana, um empresário de nome, não sei se pode falar o nome aqui. Sim. É autorizado? Pode falar? Pode. Que é o Carlos Wizard, que é um projeto de empreendedorismo para crianças, é isso?
Então você se envolve em outras atividades também, Ana? Isso. Hoje estou tendo essa oportunidade de ser gestora da implantação do projeto, ele chama Projeto Mr. Wiz, que é um projeto desenvolvido pelo Carlos Wizard, um grande empresário que já está há mais de 30 anos na área de educação. De sucesso, né? É uma pessoa de sucesso, tem referência no assunto, que é um projeto para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, onde traz o ensino do empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional e liderança. Ou seja, a criança já, desde pequena, já Isso. virou uma empreendedora nata. Então, eu falo muito que esse projeto ele veio realmente para mudar o mindset das crianças do nosso Brasil. Ele veio um projeto para trazer essa mudança na raiz da família, que são os nossos filhos, que são as crianças. Ele veio para mudar a realidade das crianças da comunidade e trazer a mesma oportunidade que uma criança que está numa escola particular, tem condições, uma criança que está lá na escola, que talvez mora em uma periferia, que pela realidade de condições financeiras os pais não poderiam pagar, vai ter isso gratuitamente dentro da escola, uma qualidade de ensino, onde vai mudar o mindset dessa criança. Vai trazer a realidade do que é o empreendedorismo e que ela pode sonhar e pode trazer os sonhos dela para se tornar realidade. Então, nós nesse projeto... Esse projeto é 100% gratuito e acessível a qualquer escola? Como que funciona? Isso. É um projeto que visa implantar nas escolas municipais e estaduais do nosso país, onde as escolas vão oferecer esse projeto para as crianças das comunidades, para trazer toda essa questão do empreendedorismo, para ela trazer para dentro da sua casa, aprender a abrir uma empresa, a educação financeira, saber quanto que os pais ganham, como eles fazem a gestão desse salário dos pais. Ou seja, a criança que começa a estudar aí numa escola municipal, por exemplo, com 10 anos de idade, sei lá, né, que tem um pouquinho mais novinho também, com 15 anos vai ser um empresário muito rápido, né? Isso. E, inclusive, entender as economias de dentro de casa. Eu acho que é isso que é importante, que falta nisso. Você já pensou tanto de crianças que vai ser atingidas, que você vai tirar do TikTok, desses desenhos malucos que tem por aí, né? Que, de alguma maneira, acaba atrasando a inteligência da criança. E isso é muito bacana. Agora, quando que esse projeto começa e já está em implantação, já tem em alguma escola? Como que funciona? Esse projeto já existe, já começou. Já temos vários municípios já aderindo ao projeto a nível Brasil. Uau. Então, uma infinidade de municípios que já está implantando esse projeto, e ele vem para mudar realmente a realidade do nosso Brasil, vem para impactar na nossa geração, né? E o que nós sempre falamos, que o futuro do nosso Brasil é as nossas crianças. Sim, sim. Então, o propósito do Carlos Wizard é sempre trazer melhorias, né? Melhorias, o que eu posso mudar no Brasil. Igual ele passou 2 anos com a esposa dele na fronteira da Venezuela, ali ajudando refugiados, deixou as empresas, deixou o legado, e para simplesmente ajudar o próximo. Então o propósito dele é sempre pensando... E é por isso que é tão respeitado e abençoado, né? Sim. Isso é muito importante. Agora, outra coisa também, Fer, que eu ia falar para você, é a respeito das crianças com espectro autista, que eu sei que você tem um projeto maravilhoso, né, em parceria também com uma ONG ligada ao Carlos Luiz, que agora eu não lembro qual é, mas que eu tive o prazer de participar desse evento e que abriu a minha cabeça para muitas coisas. De repente, você tem uma criança, eu acho que eu posso falar aqui, semana passada a mãe do meu filho ligou para mim e foi detectado que ele tem um leve grau de autismo, né? Então, se eu fosse uma pessoa que não tivesse ido naquela palestra, eu ia ficar literalmente desesperado. Eu acho que como todos os pais ficam, né? Porque acham que é uma doença demonizada. E não tem nada a ver com isso. Não. E, na verdade, uma criança que tem espectro, ela é muito mais inteligente do que a gente imagina. Sim. E esse projeto vai voltar? Vocês estão de cidade em cidade fazendo essas palestras ainda? Sim. Esse projeto é um projeto que também tem o apoio do Carlos Wizard. E
qual é a base desse projeto? Nós tivemos esse olhar de atenção a esse público, o olhar de amor, de atenção e o quanto os pais estavam pedindo socorro. Então, na nossa família, nós temos um sobrinho que é autista e a gente viu a falta de sensibilidade dos próprios órgãos municipais, de não ter dado a devida atenção para esse público, que o índice de autistas tem crescido cada dia mais. E a gente fala, não existe ex-autista. A fila de autistas na cidade de Indaiatuba tem crescido diariamente. E o que nós falamos assim, como que essa fila vai diminuir se o número de autistas não diminui? O autista sempre vai ser autista. E a fila não vai diminuir. Então, por que nós não levarmos a informação, levar apoio, claro, dentro dos nossos limites? Então, nós estamos escrevendo um projeto fantástico para os autistas. Então, o primeiro passo foi esse, de trazer informação para os pais. O evento que nós fizemos, você não tem noção da gratidão dos pais. Eu imagino, porque a gente que estava lá, estava nos bastidores, mas estava emocionado com tudo que aconteceu. Sim. De ver depoimentos, inclusive fechando com chave de ouro o depoimento do Carlos Wizard, falando do filho. Sim. E de como que isso é transformador, das mães que lidaram com isso de uma maneira de não aceitação, depois entenderam, né? Sim. E eu fico pensando assim, quando não se detecta que a criança tem o espectro de autismo, né? Quanto que essa criança deve sofrer com a incompreensão? Porque nós temos casos, por exemplo, eu já conheci casos de um amigo, por exemplo, que o filho dele era movido a calmante. O médico tinha passado que ele era hiperativo e toma ali calmante, né? Muitos. Então as pessoas entendem. Teve outro caso que eu conheci de um filho de empresário que o médico falou que ele tinha esquizofrenia, né? E não era autismo, era outro tipo de tratamento. E quando foi entendido isso, o comportamento da criança mudou literalmente, né? Então eu acho que essa falta de informação tá fazendo um monte de criança sofrer, não é? Muito. Para vocês terem ideia, depois que nós começamos a elaborar esse projeto, nós começamos a buscar informações sobre a realidade dessas crianças e nós detectamos crianças que estão sendo tratadas com tarja preta. Meu Deus do céu. Crianças autistas que aos 18 anos os pais estão internando em uma clínica em São Paulo que aceita autistas após os 18 anos, porque os pais não sabem lidar, não sabem o que fazer, não tem apoio interno ao filho após os 18 anos. Então, são situações gravíssimas que os pais só pedem socorro, só pedem ajuda, são limitados, querem um suporte técnico, profissional, acolhimento. E foi com esse projeto que veio pensado no acolhimento dessas famílias, acolhimento dessa sociedade que pedem apenas apoio, um olhar especial para eles. Então, no dia do projeto, foi tão interessante que nós pensamos nos mínimos detalhes. Nós pensamos assim, os pais, eles não têm tempo para eles. A maioria, a alegação dos pais é que todos os lugares que eu vou, eu tenho que levar meu filho. Certo. E aonde o pai vai, ele fica extremamente preocupado, porque o filho pula, ele é um pouco mais agitado, ele não para no lugar. E daí, quando nós iniciamos o desenho do projeto, nós vamos fazer um espaço para essas crianças, com suporte profissional somente para elas. Uau. E os pais vão aproveitar da palestra sozinhos, Uau. Sem os filhos. E vamos ter toda a equipe, com toda a estrutura, para dar o suporte para cuidar dessas crianças enquanto os pais estiverem na palestra. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção o quanto foi gratificante e o quanto tinha pais que choravam igual criança. Isso. Porque nunca tinha tido uma oportunidade daquela de estar em uma palestra, participando de dinâmicas, de estar ali sendo ouvido, ouvir, e o filho sendo cuidado, tendo dinâmicas para ele, sendo amado em outro espaço. Então é isso que nós estamos trazendo através do Carlos, pelo Instituto Brasil do Bem, que é do Carlos Wizard, esse apoio a essa comunidade. E esse movimento é muito importante porque, de repente, de alguma maneira, eu conversei, né, com esse meu amigo, a gente acabou tomando café, ele falou que o primeiro sentimento que o pai tem é de culpa. Sim. Meu filho está nessa situação por culpa minha. O que eu fiz? Né? E aí você
acaba se deteriorando emocionalmente e acaba passando isso pro filho. E aí uma outra pergunta que eu te faço, porque nós sabemos hoje, por exemplo, que está desmistificado a questão do síndrome de Down. Hoje uma pessoa com síndrome de Down, ela consegue ter uma vida normal, consegue casar, consegue ter filhos, consegue se mover sozinho, né? A partir de um acolhimento especializado. O autista também vai ter uma vida normal ou ele, pro resto da vida, ele está dependente desse acompanhamento, de morar com os pais, de não poder fazer nada? Eu falo assim que depende muito do grau e do nível que o autismo está. Porque nós conhecemos alguns autistas que têm uma vida normal. Eu conheci uma família que foi detectado que o filho tinha autismo, fizeram um acompanhamento, um relatório e descobriu que o pai também tinha autismo e o pai já tinha 38 anos de idade. Nem sabia, então. E descobriu com 38 anos de idade que ele tinha um leve índice de autismo. E só com essa idade que ele foi descobrir. Então, pode sim ter vida normal, desde que a família ela tenha essa mente aberta. Foi um dos princípios que foi abordado na palestra, que o ser humano naturalmente tem o hábito de falar assim para Deus: por que comigo? Sim, sim. Por que aconteceu isso comigo? E, ao invés de perguntar por que comigo, por que não comigo? Sim, sim. Por que não comigo? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Então, eu falo assim que Deus tem um propósito para todas as coisas, tudo que acontece na nossa vida. Por pior que seja a situação, Deus quer nos mostrar algo, Deus quer nos ensinar algo. Uhum. Então, na questão do autismo, eu falo que depende muito do estágio, do nível, se é leve, se é médio, se é moderado, se é grave. Então, nós temos diversos níveis, assim, de... Olha, e isso é um grande mito de que a pessoa não pode viver, né? Não. O autista pode viver. Hoje tem muito tabu, né? Muito tabu. E nós temos o caso do Messi, que é um jogador famoso, Sim. que admitiu isso, que tem espectro autista. Então, é um assunto bem... E nesse evento em questão, a energia que pairava ali era uma energia muito legal. Eu lembro que lá nos bastidores teve oração, Sim. teve recreação, teve acolhimento para os pais. Tudo foi muito minuciosamente pensado para acolher esses pais, porque esse pai vem tão machucado, tão ferido, né? Tão impotencializado, né? Por essa mística que tem por trás do assunto autismo, que acaba sendo um assunto chato de falar. E aí quando você vai para um órgão público que não te atende, que não acolhe teu filho, que não vai ter alguém ali acompanhando ele na escola, você não sabe. Eu, por exemplo, conheci um casal que não queria mandar o filho para a escola porque não tinha ninguém especializado para acompanhar o filho. E aí, o que acontece? O filho acaba sendo o mal visto da sala. A professora não tem um preparo emocional, né, nem técnico para lidar com essa criança. Então o pai acaba sofrendo com isso, né? Muito. E existe algum acolhimento deste instituto para direcionar esses pais ou garantir que esses direitos sejam preservados, Fernanda? Sim, no instituto o foco é trazer orientação e direcionamento para essas famílias. Certo. Tanto que no evento nós levamos a advogada, que ela tem um filho autista, e a especialidade dela é do direito do autista. Nossa, que legal. Então ela traz todos os direitos do autista. As pessoas não imaginam o que ela tem. E ela trouxe uma situação importante, que às vezes o autista ele não tem nem o laudo médico, que tem todo um processo para você conseguir o laudo. E mesmo sem o laudo você tem os direitos. Certo. E a maioria das famílias não conhece esses direitos. Igual o autista, ele tem direito a um acompanhamento em sala de aula de um profissional exclusivo para ele, em tempo integral, enquanto ele estiver na escola. Isso é direito, isso é lei. É direito, é lei. Enquanto ele estiver em sala de aula, esse profissional acompanha ele no intervalo, acompanha ele em sala de aula, acompanha ele no toalete, acompanha ele o tempo todo. O profissional é 100% para ele. E poucas famílias têm conhecimento e sofrem por não ter esse conhecimento. Então tem muitos direitos que a maioria não conhecem. Direitos de viajar, de ter benefícios, passagens aéreas, direitos a questão das filas, estacionamentos. Tem muitas coisas, muitos benefícios que as pessoas nem imaginam e não sabem por não ter conhecimento. Então esse projeto vem para isso, trazer acolhimento, escutar essa comunidade, o que vocês precisam,
qual informação está faltando, qual acolhimento vocês estão precisando e direcioná-los. Então é isso. Que legal. Olha, é um projeto muito bacana. E eu acho que dá para lançar um podcast, hein? Falando de autismo, que tem muito assunto. Show, né? tem. Muito assunto para isso. Fernanda, obrigado pela tua presença aqui. Quero agradecer a você por ter cedido esse espaço na tua agenda, que a gente sabe que é muito corrida pelos projetos que você está aí, né? Sim. E dizer para você, de antemão, para toda a equipe que estava com você, que esse evento foi maravilhoso, transformador, me fez eu entender um lado bom da vida. E agora, vivendo essa situação real, eu entendo que, de repente, é uma missão de Deus. Sim. E que propósito. Existe um propósito, não é do dia para noite que as coisas vão, né? É algo transformador. E ter uma instituição que se preocupa com isso, através de empresários que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa no mundo, né? Se dedicando às suas empresas, mas que se abdicaram daquele tempinho ali para dedicar uma causa nobre, isso é maravilhoso, não tem como não dar certo, né? Pergunta que te faço para encerrar isso aqui, prometo para você, vai ter esse evento de novo e em meados de quando vai acontecer? Sim, já está sendo preparado um novo evento, mas ele não será produzido pelo Instituto Brasil do Bem, porque o próprio um gestor do município de Indaiatuba solicitou esse evento dentro do município com a Semana do Autismo que tem na cidade. Certo. Então ele pediu para desenvolvermos todo o projeto que nós temos, mas ele que vai levar. Nós vamos ceder os palestrantes, as atividades, e ele vai desenvolver. Então esse projeto em breve. O nosso projeto será de julho em diante. Então está sendo todo preparado. Eu fico feliz que o setor público agora esteja se preocupando com isso. Tomara que seja tão grandioso quanto foi do Brasil do Bem, né? Porque foi maravilhoso. Bom, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais de empreendedorismo feminino, né? Sim. Porque você tem esse projeto maravilhoso também. Quero que você fale aqui e se despedindo, que é para mães, esposas e empreendedoras. Tá vindo aí também. Isso aí, tá vindo para Indaiatuba um projeto maravilhoso. Mulheres empreendedoras, onde vem estimular as mulheres donas de casa, que às vezes cuidam só dos filhos, mulheres que já empreendem, mulheres CLT, que às vezes têm medo, falta um pouquinho de impulsionamento. Então esse projeto vem para tirar aquele talento, aquele dom que está escondido dentro de cada mulher. Então esse evento vai ser em Indaiatuba, dia 15 de abril, vai ser o primeiro evento em Indaiatuba, ele já acontece em outras cidades e estão todos convidados para participar e conhecer os talentos que já estão sendo desenvolvidos aí na nossa cidade. É isso aí, Fer. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. E as portas estão abertas para você falar de tudo e com todos. Espero que você traga esses convidados maravilhosos que eu tenho na mão. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Charles. Obrigado a todos pela atenção, pelo convite maravilhoso. É uma honra estar aqui e com certeza estaremos aqui trazendo mais novidades, grandes projetos para compartilhar com vocês. Gratidão por tudo.